Por que a inovação importa? Se você é um profissional ambicioso em início de carreira, se você é um executivo C-level, se você é um aspirante a empreendedor ou um empresário já estabelecido, a inovação importa. A inovação é o que pode te levar para o próximo nível. Eu sou Marcos Maier, eu falo sobre criatividade e inovação e sobre como transformar ideias em soluções inovadoras e negócios lucrativos. Eu li um artigo na Fast Company, um artigo de 2008, e o título do artigo é Why Innovation Matters? Por que a inovação importa? Esse artigo é baseado em um livro escrito por A.G. Lafley e Han Charan, e o título do livro é The Game Changer: How Everyday Leader Can Drive Everyday Innovation. Numa tradução livre seria algo como o que muda o jogo, como todo líder pode conduzir a inovação de todo dia. Han Charan é um autor super reconhecido e renomado de muitos livros de sucesso, e o principal deles é Execução, a disciplina para atingir resultados. Esse livro é uma leitura obrigatória para executivos e é o mais conhecido dos livros que ele escreveu. A.G. Lafley era o CEO da Procter & Gamble. Ele chegou na Procter & Gamble em 1977 como assistente de branding e em 2000 ele foi nomeado CEO da empresa. E eles apresentam um problema essencial, um problema fundamental com relação à inovação. Eles dizem que normalmente os gestores definem uma estratégia de negócios com base nos mercados que eles querem atingir, nos produtos que eles querem oferecer para esses mercados, e depois eles buscam a inovação para que ela funcione como suporte a essa estratégia pré-estabelecida. A questão é que a inovação não funciona dessa forma. A inovação tem que estar no centro da estratégia de uma empresa. Todas as decisões precisam derivar da inovação e não o contrário. A inovação como estratégia, ela é que dá o tom para que todas as outras áreas da empresa, todas as decisões sejam baseadas nessa estratégia central. Eles dizem também que empresas que por alguma razão não inovam, empresas que não têm a inovação no centro da sua estratégia, vão se tornar obsoletas. É só uma questão de tempo. Ou seja, a pergunta não é se vão se tornar obsoletas, mas sim quando vão se tornar obsoletas. Já com a inovação no centro da estratégia, todos os números da empresa melhoram, não apenas a performance, não apenas os números financeiros, mas também a empresa se torna muito mais interessante. E as pessoas que trabalham nessa empresa curtem muito mais o ambiente. A questão é que líderes inovadores, que também são líderes criativos, eles ficam muito confortáveis com a incerteza. E a incerteza hoje é uma certeza. Eu sei que isso é um clichê, mas é uma grande verdade. Nós vivemos tempos incertos, como já há muito tempo, talvez sempre tenha sido assim, mas tempos incertos em que muitos processos se aceleram e geram muitas dúvidas de como será o futuro. Não mais o futuro de 5 ou 10 anos, mas o futuro do ano que vem, o futuro do segundo semestre. E líderes inovadores não têm problema com isso, eles têm a mente aberta, eles prestam atenção em tudo ao seu redor, olham com os melhores olhos possíveis e eles se perguntam a todo tempo, quem sabe de onde pode vir a próxima grande ideia? É assim que eles olham para essas incertezas, como oportunidades. Aqui no Brasil, no mundo todo, mas aqui muito mais, infelizmente a inovação foi banalizada. A ideia da inovação se tornou algo sem importância, algo muito falado e pouco feito, e fica só no discurso. Algumas raras exceções podem existir, mas normalmente o que a gente vê é que a inovação só faz parte do discurso. Mas a minha pergunta para você é isso que nós queremos mesmo? Como brasileiros, trabalhadores que tentam alcançar o seu espaço, tentam conquistar alguma coisa todos os dias, é isso que nós queremos para o Brasil? Vou dar um exemplo para vocês de como a inovação foi banalizada. Eu escondi as marcas desse anúncio para não expor nenhuma marca, mas vejam isso. Na última Black Friday eu me deparo com esse post, que é um anúncio de notebooks, equipamentos muito bons desse grande fabricante, mas algum publicitário, algum gênio entendeu que deveria escrever lá: chegou a hora de inovar. Mas
o que isso tem a ver com inovação? Absolutamente nada. Mas como inovação é uma buzzword, ele decidiu colocar lá no copy do texto, porque ele achou que seria legal. E é desse jeito que a palavra inovação vai perdendo a força, vai perdendo o conceito, vai perdendo a importância, até que a gente use ela totalmente banalizada, sem significado nenhum. A Ace Cortex, que é uma consultoria especializada em inovação, divulgou uma pesquisa muito interessante no portal da Exame, e essa pesquisa mostra que a inovação é prioridade para 85% das empresas. 85%. A minha interpretação desse número é que só 15% das empresas foram sinceras o suficiente para dizer que não, a inovação não é prioridade para essas empresas. E apesar de ser prioridade para 85% das empresas, só 36% delas dizem ter uma estrutura adequada para fomentar e desenvolver ideias. Ora, se é prioridade e só 1/3 dessas empresas diz que tem a estrutura ou que efetivamente executa algo que é prioritário, já começa a soar estranho. E aí, 45% dos que responderam acham que a principal barreira para a inovação é uma barreira cultural. Eles entendem que a visão, os valores, as estratégias e os processos da empresa em que eles trabalham não derivam de uma mentalidade disruptiva. Eles têm razão em dizer que tudo isso precisa fazer parte da cultura da empresa, precisa estar no centro mesmo de como a empresa funciona, mas eles também estão errados em dizer que a questão é que não vem de uma mentalidade disruptiva. Esse é um grande problema com a inovação. A inovação não precisa ser sempre disruptiva. Para falar a verdade, em muito menos ocasiões ela será disruptiva, mas em todas as ocasiões ela será extremamente importante. Então dizer que não vem de uma mentalidade disruptiva é como dizer, bom, já que a gente não tem o máximo da inovação, então nós não temos inovação. Né? E esse é um erro, é uma crença que atrapalha bastante na nossa compreensão. Outros 35% acham que o grande impasse para a inovação é financeiro, que faltam recursos para financiar projetos de inovação. Sem dúvida nenhuma, o investimento é uma parte extremamente importante da inovação, mas quando eles pensam em projetos de inovação, eles também estão com a compreensão errada. A inovação não pode ser um projeto, não pode ser um departamento, não pode ser um laboratório. A inovação tem que estar nas entranhas da empresa, ela tem que estar distribuída em tudo que a empresa faz, em todas as áreas que a empresa tem. E 25% acham que falta uma liderança focada em inovação. Esse ponto é extremamente importante, porque é verdade, se a liderança de uma empresa não tiver foco em inovação, não adianta outras pessoas de outras bases da empresa tentarem ser inovadoras, porque se a empresa não tem isso vindo top-down dos seus principais executivos, a inovação não vai acontecer. Esse cenário dessa pesquisa apresenta uma compreensão da inovação que é baseada em algumas crenças que na verdade são mitos. E qual o problema dessas crenças, desses mitos? O problema é que quando a gente entende a inovação de forma incorreta, a gente vai dar a ela um papel completamente errado. Esse é o grande problema. O primeiro desses mitos diz que a inovação ela se trata apenas de produtos. Aquele produto novo, de uma tecnologia nova e que a gente vai querer comprar, vai esperar na fila para ser um dos primeiros a comprar e a gente quer ter esse produto porque ele traz uma inovação importante e é algo que dá muita visibilidade e que muda a forma como nós vamos fazer alguma coisa. A questão é que, além da inovação de produtos, existem outros modelos de inovação que também revolucionam a forma como nós fazemos as coisas, mas não são produtos. A gente pode falar da inovação de produtos, sem dúvida nenhuma, mas também da inovação de processos e da inovação de modelo de negócios. Então a gente estaria falando de inovar no o que seria o produto, no como, que diz respeito aos processos, e inovar em como entregar valor para o nosso público, que é o modelo de negócios de uma empresa. Então, vamos dar uns exemplos bem claros para a gente entender. Inovação de produto. iPhone, lançado em 2007. Mudou como nós fazemos pelo menos 10 coisas diferentes, a gente passou a fazer de um jeito completamente diferente graças ao produto iPhone quando ele foi lançado.
Outro exemplo, o Kindle. O Kindle mudou a forma como nós lemos livros e como nós compramos livros. Eu, no meu celular, hoje tenho acesso a uma biblioteca ampla de livros de todos os temas que eu gosto, estão ali ao meu alcance. Então o Kindle também é um produto que mudou drasticamente a forma como nós fazemos as coisas. Um exemplo de inovação de processo, vou dar o exemplo mais clássico de todos, para a gente entender claramente. A linha de montagem da Ford. O Henry Ford quis mudar completamente a forma como seus carros eram produzidos para que mais pessoas pudessem ter acesso aos seus carros. Ele queria que quem trabalhasse nessa linha de montagem pudesse ter um carro da Ford. Então, ele mudou o processo de fabricação e um carro que levava 12 horas para ser produzido passou a ser produzido em 90 minutos. Essa é uma grande mudança, uma grande inovação em um processo. E por fim, a inovação no modelo de negócios. A Amazon mudou completamente o modelo de negócios. Ela transformou por completo, com o uso da tecnologia, com o uso de novos meios de fazer as coisas, a forma como nós compramos quase tudo hoje é completamente diferente graças ao modelo de negócios que a Amazon trouxe. Um outro excelente exemplo é o da IBM. A IBM era muito forte em mainframes e ela baseava o seu modelo de negócios nos mainframes. Depois os mainframes perderam a força e ela foi uma das grandes responsáveis pela popularização do PC, do computador pessoal. E ela teve esse momento também. Depois ela entendeu que não era mais o computador pessoal, mas que ela deveria oferecer serviços. A IBM se reinventando por meio de um modelo de negócios completamente novo, mas fazendo aquilo que ela sabe fazer de melhor. Se você também está achando esse conteúdo interessante, se ele está causando impacto para você, clica nesse botão de curtir para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo de alto nível. Um outro mito da inovação, uma outra crença, é que a inovação depende de gênios. É aquele sentimento que faz com que a gente ache que a inovação é algo inatingível, inalcançável para nós, pessoas ordinárias. Então a gente entende que é necessário algo totalmente fora da curva para que a gente consiga chegar numa inovação. E o grande problema disso é que toda vez que a gente terceiriza a ideia da inovação ou que a gente centraliza a ideia da inovação em uma organização e eles passam a ser os responsáveis pela inovação, todos os outros ficam isentos, ficam livres da responsabilidade de pensar em inovação. A inovação genial, ela até existe, mas se uma empresa ficar esperando por essa inovação genial, o mais provável de acontecer é que ela acabe morrendo antes dessa inovação chegar. Ideias mirabolantes, elas existem em grande quantidade, mas elas só são uma inovação se elas conseguirem atravessar uma série de barreiras, de modo que elas passem a ter uma performance financeira, que elas gerem valor para o seu público e que a empresa responsável pela inovação consiga captar uma boa parte desse valor. Mas então como a inovação deve ser conduzida? Como ela deve funcionar nas nossas organizações, independentemente do tamanho dessa organização? A primeira coisa que as empresas e os executivos precisam entender é que a inovação não é algo excepcional, que só pessoas excepcionais são capazes de realizar. Essa crença nos paralisa. A gente precisa entender que a inovação ela é rotineira, ela é metódica, ela é um processo, ela é conduzida por pessoas normais todos os dias. É assim que a inovação precisa ser vista. Ela não é algo para acontecer de tempos em tempos, de forma genial, de modo que o mundo inteiro fique sabendo. Não, ela acontece nos nossos corredores, nas nossas reuniões, nas nossas salas, nos nossos laboratórios, o tempo todo, com pessoas normais conduzindo um processo que pode ser repetido, pode ser aperfeiçoado. Mas se a inovação não for cultural, o maior problema é que as pessoas vão ser recompensadas pelo resultado imediato. Então elas não vão pensar numa inovação que pode causar um grande impacto na empresa no seu futuro, qualquer futuro que seja esse. Elas vão trabalhar por aquilo que elas são cobradas no fim do mês. Um bom exemplo disso é como funcionam os mandatos. O mandato de um político. O prefeito assume a prefeitura de uma cidade e o certo seria um prefeito tomar algumas medidas que não são populares para que, num projeto de longo prazo, a cidade pudesse ser bem melhor.
Mas ele não vai fazer isso. Ele vai tomar medidas populares para que ele consiga se reeleger, para que ele consiga ganhar notoriedade, para que o partido dele se beneficie. Muito parecido também com dirigentes de futebol. Um clube completamente endividado, um novo presidente assume o clube, o que a torcida quer é resultado, querem jogadores. E aí o clube se endivida mais ainda. Quando, na verdade, um presidente que chega deveria dizer: primeiro eu vou acabar com a dívida do clube, senão nós nunca vamos sair dessa situação. Mas a questão é que as pessoas são cobradas pelo imediato, por aquilo que no fim do mês elas precisam entregar. Então, se a inovação não é cultural e essa cobrança é feita dessa forma, dificilmente a inovação vai ter espaço. Porque aí as empresas e os líderes vão dar muitas desculpas e vão dizer: olha, a gente não sabe conseguir ideias, né? De onde podem vir as ideias? É muito difícil. A inovação é muito arriscada, a gente nunca tem certeza do que vai acontecer. A inovação não pode ser facilmente mensurada, é mais difícil poder ver os resultados que a inovação traz. Mas os autores do livro, eles afirmam que a inovação é mais ampla, mais abrangente, ela envolve muito mais gente, ela pode acontecer com mais frequência e ela é muito mais gerenciável do que nós acreditamos. Esses são pontos extremamente importantes que mudam por completo a nossa crença a respeito da inovação. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Imagina a Intel. A Intel fabrica processadores desde o início, ela continua com o mesmo modelo de negócios, continua com um produto semelhante, mas se ela não inovar, o processador dela já seria completamente obsoleto. Um novo processador lançado tem uma vida útil cada vez mais curta. Por quê? O transistor é a base que tem, um processador tem bilhões de transistores e ele é uma espécie de um interruptor que impede ou permite a passagem de elétrons. Essencialmente é isso que um processador faz. E a escala de um transistor, ela está em 14 nanômetros. Isso é 8 vezes menor do que um vírus do HIV e é 500 vezes menor do que um glóbulo vermelho, do que uma célula de sangue. E os transistores estão chegando ao tamanho de poucos átomos. Significa que existe uma barreira ali que não vai poder ser, a gente não vai ultrapassar essa barreira, é uma barreira física, é um limite físico para a evolução dos processadores. Isso significa que não existe nenhuma possibilidade da gente conseguir... Eu fui checar se poderia haver alguma atualização nesses números e me surpreendi. Os transistores já estão agora com 2 nanômetros, não mais 14, com 2 nanômetros. Mas o ponto é o seguinte: a Intel vai cruzar os braços e dizer: bom, a gente teve uma boa corrida, tivemos um bom negócio, ganhamos muito dinheiro, fazer o quê? Agora a gente não consegue mais evoluir por causa do tamanho dos transistores. Mas a Intel não é assim. A Intel sempre procurou alternativas e eu tenho certeza que a Intel respira a inovação, porque ela sabe dessa barreira e ela já está procurando alternativas há muito tempo e ela já sabe em qual direção ela vai seguir. Existe a computação quântica, que tem um processamento completamente diferente, que usa, em vez de bits, usa qubits. Enfim, é uma questão um pouco mais complexa, mas é uma computação completamente diferente. Mas existem também processadores que agora podem ser feitos de um novo material, que é o grafeno, que é o material mais fino do mundo. É também o material mais resistente que se tem conhecimento, e ele é muito abundante. A questão é que agora nós conseguimos manipular esse material numa escala infinitamente minúscula. E a Intel sabe disso. A Intel sabe que ela não pode parar de inovar. No dia em que a Intel parasse de inovar, o negócio dela acabaria. A Intel sabe que precisa ter inovação correndo nas suas veias. Ela sabe que a inovação para ela não é uma opção. E todas as empresas deveriam saber disso. Todas as empresas que têm alguma ambição deveriam ter essa mesma crença. Mas eu vou até parar de falar sobre essa questão, porque enquanto eu falo aqui durante esse vídeo, provavelmente já tem coisas mais modernas no campo dos processadores. Mas a verdade é que quando uma ideia surge, se ela vai para o mercado ou se ela vai para o limbo, para o esquecimento, vai depender de um coletivo, vai depender de uma organização. E os autores do livro dizem que inovação é um processo social.
sem uma estrela solitária. A inovação nunca acontece pela ação de uma pessoa. A inovação vem evoluindo com muitas pessoas fazendo pesquisas e contribuindo nessa evolução, com muitas pessoas trabalhando para que essa inovação chegue, submerja e chegue efetivamente ao mercado e chegue no seu público. Isso é um trabalho coletivo, é um trabalho social. A inovação exige a conexão entre áreas, entre pessoas, entre empresas, entre países, entre todos nós na sociedade. A inovação sempre funcionou assim e sempre vai funcionar dessa forma. Então a conclusão que eles chegam é muito simples e muito clara. Qualquer um pode inovar, mas quase ninguém pode inovar sozinho. A gente precisa entender esse processo de inovação. A inovação é um processo que pode ser implantado, repetido e aperfeiçoado. A gente precisa enxergar a inovação como ela é. É uma inovação constante que acontece o tempo todo, com um eventual super sucesso, com alguma grande inovação que tenha muito visibilidade aparecendo de vez em quando. Mas no dia a dia, ela funciona de uma forma diferente e toda empresa precisa se moldar em torno da inovação. É a inovação que precisa orientar o caminho que essa empresa vai seguir, como ela vai seguir por esse caminho. Entender que a inovação é algo muito frequente e não um momento excepcional. Isso é o que pode fazer toda a diferença em você, executivo, independentemente do momento da sua carreira, em você líder C-level, em você empresário, em você aspirante a empreendedor. Entender que a inovação é algo que você persegue o tempo todo e que ela está no centro de como a tua empresa precisa pensar e como ela precisa agir. Nesse vídeo nós vimos que nós precisamos colocar a inovação em seu lugar. Nós precisamos parar de importar a inovação. No Brasil nós temos filiais de grandes empresas inovadoras do mundo, mas aqui a gente não fabrica inovação. A gente apenas importa a inovação e adapta ela para a nossa realidade. A gente precisa mudar esse cenário no Brasil. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós temos pessoas muito capazes, organizações, empresas extremamente capazes de inovar, de levar a inovação daqui para o mundo e não só o movimento contrário. Mas para isso a gente precisa entender a inovação como ela é. Eu tenho um vídeo que se trata do motivo pelo qual você precisa ter uma estratégia de inovação. Nele eu explico claramente por que ter uma estratégia é tão importante, em vez de apenas tentar implantar algumas boas práticas de inovação que a gente vê por aí.